Olá, mais uma vez seja bem-vindo à Netcom Ensino à Distância. Eu sou o professor Wagner Nunes e vamos dar continuidade à nossa disciplina Comandos Elétricos aplicada à manutenção. E no módulo de hoje, nosso último módulo, estávamos falando sobre partida de motores, assunto extremamente importante para a nossa manutenção, sobre o conhecimento teórico dessa partida, como é que nós partimos os motores. Obviamente, nós não temos um tempo que nos permita tratar de todos os formatos, mas vamos falar dos principais. Vamos começar? Então vamos fazer uma pequena introdução sobre partida de motores. Ao contrário de cargas normais, tais como lâmpada, tomada e eletrodoméstico, se nós formos tratar aí de motores, a gente tem que ter uma dinâmica bastante diferente, né? Com dispositivos especiais, relés especiais, que somados à nossa lógica de operação via lógica de relé, a gente consiga realmente fazer o acionamento, a manobra de forma adequada. Poucos motores são acionados diretamente com o uso de disjuntores ou chaves de comando. Na grande maioria das vezes, recebe a energia passando antes por sistemas de dispositivos especiais chamados de contatores. Aí, pensando na quantidade de contatores utilizados para acionamento ou partida de um motor, depende do sistema de partida utilizado, que também está ligado à potência nominal do motor e à tensão nominal de alimentação, bem como à utilização dele. Aí varia com o tipo de aplicação em que eu vou fazer a ativação desses equipamentos. Então, pela lógica que eu vou desenvolver, se é partida direta, se é partida estrela, ou se tem algum elemento adicional aí para comandar essa partida, então a gente acaba agregando outras funções, outros elementos para poder garantir a adequação no controle dessas partidas. E é levado em consideração todos esses aspectos, a potência do motor, a tensão nominal de alimentação, do tipo de sistema de partida que nós vamos adotar e a utilização. Qual é a aplicação? Eu vou fazer partidas com elevação de velocidade, eu vou fazer partidas com carga, sem carga, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Em vias de regra, a partida de um motor pode elevar em cerca de 10 vezes o valor da corrente nominal, devido às características construtivas e muitas vezes ao motor estar sendo acionado sob condições de carga nominal ou não. Isso reduz muito a sua vida útil e provoca danos à instalação. Então a gente não pode simplesmente fazer uma alteração numa forma de partida sem levar em consideração o dimensionamento de todo o projeto. Cabeamento, as contatoras corretas, as expectativas de corrente de partida. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Obviamente, o estágio em que isso acontece é no estágio de projeto. Mas durante a manutenção, onde ocorrem alguns danos, nós temos que garantir que o restabelecimento tem que seguir os mesmos pontos de ligação, a mesma forma de distribuição, e os elementos utilizados também têm que ser mantidos, né, na sua característica, na sua performance e no atendimento dos ajustes que foram estabelecidos em projeto. As concessionárias determinam que motores acima de 5 CV tenham sua partida indireta. Isso porque abaixo de 5 CV pode ser partida direta, até porque as correntes de partida desses motores até 5 CV elas não geram uma interferência acentuada no sistema de energia, sem redução de tensão nem nada. Então acaba que é aceitável até 5 CV que eu faça a partida direta. Agora, a tensão nominal de alimentação é caso seja reduzida em um determinado tempo durante a partida, e esse recebe o valor completo de tensão somente após o tempo percorrido. Então a gente está considerando aqui todas as influências que pode ocorrer em a gente cometer o engano de fazer uma partida direta de um motor acima de 5 CV, porque ele vai promover uma série de interferências no próprio sistema de alimentação primário. E aí as concessionárias já estabeleceram esses limites aceitáveis. Por isso que tem essa imposição aí de acima de 5 CV o processo de partida ser dimensionado de forma adequada. Em geral, para motores de até 5 CV, a partida pode ser feita de forma direta, foi o que nós comentamos, ou seja, alimentado o motor logo de início com o valor nominal de tensão de trabalho. A próxima figura que a gente tem adiante demonstra o esquema elétrico de uma partida direta para motores pequenos. Normalmente, esses motores não possuem uma necessidade de torque inicial tão elevado.
e assim podem receber a energia diretamente da rede. No esquema notam-se as proteções iniciais da rede e do ramal alimentador do motor, efetuado através de fusíveis de proteção, e logo a seguir em série a contatora K1, com os contatos normalmente abertos para a alimentação do motor. Em seguida tem-se o relé térmico de proteção do motor contra correntes de sobrecarga, sobretensão, etc., denominado K7, e por fim o motor trifásico. Então a gente explanou exatamente essa condição aqui, ó. A gente vê nessa marcação da esquerda o esquema elétrico, que é o nosso diagrama de força. E logo à direita tem-se o diagrama de comando. No diagrama de força tem os elementos que nós comentamos agora há pouco. Tem o fusível, tem o nosso K1, que é a nossa contatora aí que vai fazer exatamente a partida direta do motor. E o nosso F7 é o nosso sistema de proteção, que é constituído do nosso relé térmico, que está aí para proteger contra sobretensão e sobrecarga. Então essa seria a nossa estrutura, né, de diagrama de força, desenhando aí a nossa lógica de partida direta de motor. Então, como nós falamos aqui no diagrama de comando, tem-se a representação das ligações dos botões ou botoeiras, a parte de comando para acionamento e abertura da contatora K1 e alimentação do motor. Então esse é o nosso projeto de partida direta simples, né, que já é muito utilizado, inclusive já existem quadros que já vem todo fiado, todo pronto para esse tipo de aplicação, e a gente basicamente isso aí não muda, né, é a forma de uso para partida de motores direto. Então, detalhando melhor, o botão B1, tipo pulso, efetua o sinal para alimentação da bobina do contator K1. Esta, por sua vez, fecha os contatos de força, levando a alimentação ao motor. O contato auxiliar de K1, normalmente aberto, no diagrama de comando, faz o papel de selante, é o selo, fazendo com que a bobina do contator permaneça energizada, mantendo o motor alimentado. A botoeira B0 funciona como botão de desliga ou de emergência, e quando ela é acionada, ela tira essa alimentação da contatora K1, fazendo com que o sistema de energia seja cessado sobre os terminais do motor. Nós também, no início do diagrama de comando, que há em série o contato auxiliar do relé de proteção, o F7, para que em eventuais problemas com o motor, tipo sobrecargas e outros problemas, o diagrama de comando seja aberto automaticamente, desenergizando também o motor. Lâmpadas sinalizadoras ainda podem ser incluídas no diagrama para indicar a ligação do motor e outras sinalizações necessárias. Então, voltando a esse diagrama, a gente percebe aqui a presença do botão liga, que é o B1. Então ele vai fechar essa linha de alimentação, garantindo que a nossa contatora entre em ativação. Uma vez ela sendo energizada, um contato auxiliar dela faz o fechamento em torno do botão liga, porque na hora que esse botão abrir, o próprio contato auxiliar da contatora mantém ele energizado. Esse aqui que é o elemento selante, né? É o selo que a gente adota. É um contato auxiliar aberto, 13 e 14, da contatora principal. Aí nós temos, para desligar, o botão B0, que também pode ser uma chave de emergência ou uma botoeira de desligar. E aqui nós temos um contato auxiliar que está associado exatamente a esse elemento de proteção, o F7. Então, quando ele atua por sobrecarga ou com algum problema aí que nós tenhamos aí sobre essa proteção térmica, a gente tem a abertura desse contato e automaticamente eu desativo esse sistema de comando aqui, desligando a nossa contatora. Então essa é uma estrutura básica, né, de acionamento e que é adotada para partida direta, ok? Vamos falar um pouco sobre partida indireta, estrela, triângulo. Para motores acima de 5 CV, a partida deve ser feita com o uso de dispositivos que entreguem uma tensão menor em relação à nominal, aos terminais do motor. O sistema mais conhecido e utilizado na partida de motores nesta categoria, pela praticidade e pelo baixo custo, é a partida estrela-triângulo. Isso porque a ideia é que o motor ele receba uma tensão mais baixa, promovida exatamente pelo fato de ele estar na configuração estrela. E depois que ele vence a inércia, né, de uma forma um pouco mais lenta, mas com consumo de corrente mais baixo, a gente faz a transferência depois de um tempo para o modo de ligação triângulo, o que permite uma elevação na tensão nominal e aí o motor parte com a corrente nominal que
vai manter ele em operação. Isso gera uma redução nos custos, né? Porque se eu faço o motor vencer a sua inércia com uma tensão mais baixa, vai gerar um pico de corrente mais baixo. E depois que o motor já está em giro, aí eu posso promover a mudança de estrela para triângulo, para que ele aumente a sua velocidade e aí entre no modo normal de operação. Isso é uma forma de reduzir os custos. Então, nessa partida, o motor trifásico recebe uma energia raiz quadrada de 3 vezes menor em relação à tensão nominal. Então, essa aqui é só uma ideia do cálculo que se faria. Então, por exemplo, de 380 entre as fases, o motor será alimentado inicialmente em 220 por um período determinado. Dessa forma, a corrente de partida não se eleva em relação a uma partida direta. Uma desvantagem direta nesse sistema é que, assim como a corrente de partida é diminuída, o torque inicial do motor também cai para 1/3 em relação à nominal, fazendo com que o motor perca a potência inicial. Por isso, esse tipo de partida é recomendada em situações em que a carga presa ao eixo não ultrapasse 1/3 da potência nominal em situação de partida. Então, são critérios de avaliação que é feito para o pessoal de projeto, que vai desenvolver as maneiras corretas de partida daqueles sistemas, levando em consideração as suas cargas, né? Então, a gente já percebeu que se eu tiver uma necessidade de torque acima de 1/3, esse formato de partida já não atende de forma satisfatória, porque as bobinas do motor vão ser energizadas com uma tensão bem mais baixa, né? E dependendo desse torque que ele precise, pode ser um problema nessa partida. Então, toda essa dinâmica ela é discutida a nível de projeto, mas é importante que quem está na manutenção entenda a razão dessas configurações e por que a escolha do formato de partida, para que a gente venha a promover uma manutenção de forma adequada. Visto que se houver necessidade de substituição de algum desses elementos por mau funcionamento ou queima, a gente entenda que a substituição tem que ser adequada para manter o sistema operando como foi projetado. Aqui sinalizado nós temos o nosso diagrama de força, onde estão aí os contatos diretos das contatoras, o motor, as proteções, os fusíveis de entrada. E aqui o nosso diagrama de comando, onde está aí distribuído todos os elementos de acionamento e funcionamento para garantir que o nosso motor tem uma partida direta estrela-triângulo. Tem-se nesse tipo de partida o uso de 3 contatoras e não mais uma apenas, como efetuado na partida direta. Inicialmente serão fechadas os contatos K1 e K3, fazendo com que o motor receba uma tensão menor na partida. Após um tempo determinado, a contatora K3 sai de operação e a contatora K2 é fechada. O tempo de fechamento é ditado pelo acréscimo de um relé de tempo instalado no sistema de comando. Note que vários outros contatos das contatoras são necessários para garantir os contatos de selo ou também para intertravamento entre as contatoras, evitando assim curto-circuito na rede. Ou seja, eu não posso alterar a configuração do motor de estrela para triângulo se o modo estrela ainda está sendo executado. Se isso acontecer, eu gero um curto na instalação. Isso é um problema. Então, por isso que existe um intertravamento para garantir que, se eu estou ainda no modo estrela, eu não consigo fechar a ligação do motor no modo triângulo. É importante salientar, no entanto, que o motor deve possuir os terminais disponíveis na caixa de ligação, referente aos 3 conjuntos de bobinas internas do estator, motor de 6 pontas, né, que é o que a gente vai encontrar nos motores, para que o fechamento estrela-triângulo seja possível, uma vez que este ocorre dentro do motor, nas bobinas de campo e não nas contatoras. Estas são apenas dispositivos para auxiliar na ligação. O que nós estamos falando é o seguinte: toda essa estrutura de ligação tem que existir no motor e na parte de comando eu só vou ter as contatoras que vai fazer essas mudanças de ligação. Então a gente tem que garantir que o motor tenha esses modos de ligação disponíveis na sua caixa de ligação e eu só levo os cabos para as contatoras para poder promover essas alterações na forma de ligação. A contatora K2 normalmente é dimensionada para uma corrente de menor valor, já que inicialmente o motor não atingirá os valores nominais,
durante sua partida, porém as demais contatoras K1 e K3 são dimensionadas pelo valor nominal de corrente e tensão do motor. E principalmente K1, que vai pegar aí toda a parte de corrente de partida e tudo mais, e o K3 também, né, porque ele vai fechar o outro lado do motor. A gente tem que pensar realmente no dimensionamento de acordo com a corrente nominal. Então aqui nós temos a forma de ligação, né, que seria no primeiro momento a forma estrela. A gente percebe que a tensão de linha aí ela é 380, mas as tensões de fase ela tem aquela alteração baseada no cálculo. Então vai gerar em cada bobina 220 volts para um motor de 380. E já quando a gente parte para o modo triângulo, as ligações estão aí representadas, né, e as tensões é a seguinte: a tensão de linha 380, eu vou ter uma tensão de fase sobre a bobina de 380. Exatamente pelo fato de eu ter alterado a forma de ligação das bobinas, me permite começar com 220 em cada bobina e posteriormente, quando passar para triângulo, dar um reforço aí na alimentação para 380. Vamos falar um pouco também sobre a possibilidade de partidas indireta eletrônica. Devido às limitações das partidas indiretas verificadas acima, que é a tipo estrela-triângulo e tem o formato compensada também, com o tempo surgiram equipamentos eletrônicos para a partida indireta dos motores de grande potência. Um dos primeiros dispositivos inseridos no mercado foi o Soft Start de acionamento, equipamento eletrônico de maior custo, porém que proporciona a partida do motor em rampa, ou seja, equalizando a tensão de entrada de acordo com a necessidade da carga, tempo necessário para chegar à velocidade nominal, entre outros aspectos. Então a finalidade do Soft Start é basicamente dar uma partida em rampa, ou seja, uma partida suave, controlando a tensão sobre o motor e a corrente até chegar na velocidade nominal. Isso elimina aquela corrente de partida excessiva. Só tem um porém, ele é um equipamento que aumenta o custo, né? Eu adiciono mais esse elemento para garantir uma partida um pouco mais suave, com menos custo de energia. Então, ao longo do tempo, ele mesmo se paga, né? Diminuindo o consumo excessivo de energia elétrica. Esse dispositivo reduz sensivelmente a corrente de partida e prolonga a vida útil do motor. O seu desligamento também pode ser efetuado em rampa, e os tempos, bem como níveis de início de tensão e término, podem ser determinados no dispositivo, através do ajuste dos parâmetros que são atribuídos aí na configuração desse Soft Start. Então é importante que se tenha um domínio a respeito do uso desses equipamentos, para que a gente consiga promover uma melhor situação na operação desses equipamentos de potência, aumentando a vida útil, diminuindo o consumo de energia. Então tudo isso a gente consegue através do ajuste desses parâmetros de forma adequada. Outra vantagem é que o mesmo dispositivo pode ser aplicado para a partida de vários motores em sequência, como também para o desligamento. Então tem uma série de condições de utilização do Soft Start que permite aí algumas vantagens na forma de controle de partida de uma série de motores com o mesmo equipamento. Uma grande desvantagem do Soft Start é que ele permite somente a partida ou desligamento em rampa, não sendo possível alterar o nível de rotação do motor. Uma vez determinados os parâmetros, o motor partirá em rampa até atingir os valores determinados. Resumindo, o que nós falamos como desvantagem é que se eu tenho necessidade de fazer controle de velocidade, não é o Soft Start que vai me possibilitar isso. A função dele basicamente é controlar a partida do motor, mas sempre controlar no sentido de não ocorrer consumo excessivo de energia na sua partida. No entanto, o objetivo dele é alcançar a rotação máxima do motor. Então eu não consigo, através dele, fazer um controle dessa velocidade. Ele vai sempre buscar a partida até a velocidade máxima. É essa que é a desvantagem. Então temos aqui algumas imagens do que seria esses nossos Soft Start. Tem aí dois modelos, né, de marcas diferentes, mas a gente percebe que ele tem uma função muito específica, né? E dependendo da aplicação pode requerer aí eventualmente fazer ajustes através de acionamento aí da IHM. O modelo da Schneider que a gente colocou aí, ele possui essa IHM, já o outro não está disponível, né, nesse modelo, mas tem outros modelos da WEG que vêm com uma IHM disponível para você poder fazer os ajustes de forma mais visível.
Então, tudo aquilo que nós falamos do valor de rampa, valor de tensão inicial e de limite de corrente, a gente consegue configurar para garantir que a partida do motor até a velocidade nominal dele seja garantida aí sem promover um desgaste excessivo do próprio motor e sem promover um consumo excessivo de energia. Para aplicações em que se deseja o controle de velocidade, o dispositivo de variador de frequência na partida indireta de motores é mais recomendado, que são os variadores de frequência, né? Que tem bastante disponível aí nas indústrias. Este trata-se de um segundo dispositivo eletrônico que surgiu no mercado e que, além do controle de tensão inicial e final do motor, permite o controle do nível de frequência, possibilitando assim o controle de velocidade do equipamento. Então a gente já percebe que o variador de frequência ele vai ter aí uma aplicação específica em comparação ao soft start, né? Se há necessidade de haver um controle efetivo na velocidade do motor, a gente precisa realmente aplicar um variador de frequência e não um soft start. Um único variador de frequência pode também ser aplicado a partir de vários motores, porém, neste caso, não é possível efetuar o controle de velocidade dos motores, com exceção do último da série, que poderá ficar conectado ao variador. Então, se a gente precisa que todos os motores tenham um controle efetivo da sua velocidade, é necessário que em cada motor tenha um variador de frequência para garantir isso aí. Aqui tem dois exemplos, né, da ABB e da VEG, que são variadores de frequência que permite aí o ajuste dos seus parâmetros, que são uma infinidade de valores aí que podem ser parametrizados. Algum desses modelos pode ser efetivamente controlado através de um CLP, né? Através de um módulo de comunicação. Então eu consigo, pelo CLP, fazer o controle efetivo dessa velocidade conforme meu projeto solicita, aumentando ou diminuindo a velocidade à medida que o processo está em andamento. Então esses são os elementos que são muito utilizados e dão uma vantagem muito grande no controle dos nossos motores, das nossas cargas. Obviamente tem um preço associado, mas a economia de energia e a melhoria no controle efetivo do nosso processo justifica tal investimento. Pois bem, chegamos ao final do nosso módulo 4. Espero que vocês tenham tirado proveito desse conteúdo e esperamos encontrar num próximo encontro. Obrigado.